Capítulo 9. Mar de Consciência. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. O medo de William se tornou realidade e ele não pôde deixar de se sentir triste. Após um momento de reflexão, ele se endireitou e andou pela sala. Então, ele começou a falar. Aceito a sua decisão e te ajudarei a treinar nesta técnica, mas eu tenho algumas condições. Primeiro, quero que você treine sua energia mental por 6 meses, e se depois desse período, eu não considerá-lo preparado, não vou permitir que você comece o treinamento. A segunda condição, você terá que treinar o estilo do sabre duplo comigo. Você aceita? Noah o encarou um pouco confuso, e respondeu calmamente. Posso saber o motivo por trás dessas condições? William parou de andar e respondeu. Para suportar esse tipo de dor e permanecer capaz de manipular a mana, você precisará de uma mente muito mais forte do que a de um homem comum. Se você treinar o seu mar de consciência por algum tempo, aumentará as chances de sobreviver ao treinamento. Já a segunda condição, vou torturar uma criança e não me sinto realmente bem com isso. No mínimo, vou desabafar um pouco treinando você. E você pode até mesmo aumentar a sua tolerância à dor durante o processo. Noah ficou um pouco surpreso com essa resposta, especialmente sobre a última parte. Mestre, você não precisa se forçar a fazer o meu treinamento se você não quiser. Ninguém do círculo interno vai te ajudar a fazer isso, e apenas eu e o capitão do círculo externo podemos usar a mana habilmente o suficiente. Contudo, a minha precisão no uso da mana é de longe a melhor, então sou o melhor candidato para ajudá-lo. Noah ficou pensativo. Embora ele tenha tentado me enganar antes, ele não é mau caráter. Bem, é confiar nele ou voltar a enganar os guardas, então, não tenho muita escolha. Aceito. Disse Noah no final. Maravilhoso. Respondeu William, depois ele pegou outro pedaço de papel que estava dobrado no bolso de sua calça. Ele entregou-o para Noah e depois começou a explicar novamente. Nesta página, está escrita uma runa chamada Kezier, a qual foi obtida das espécies de bestas mágicas. Dizem que essas bestas tinham uma energia mental tão poderosa que elas poderiam comprimir um homem adulto em uma almôndega de carne com um simples pensamento. Elas eram semelhantes aos gorilas e cada uma delas tinha um tipo diferente de números dessas runas incorporadas nas costas. Quanto mais runas tivessem, mais poderosa a energia mental era. Quando os humanos descobriram que podiam usar essas runas para fortalecerem sua energia mental, um grande extermínio começou, e das espécies Kezier, apenas as runas permanecem agora. O método para treinar a energia mental é o resultado de anos de experimentos nessas runas. Hoje em dia, há 3 conjuntos, cada um contendo 3 runas, sendo no total, 9 runas. William hesitou um pouco, depois apontou para a página dobrada nas mãos de Noah. Essa que te dei é a primeira runa do primeiro conjunto. Quando você a ler, sentirá uma dor terrível no centro do cérebro, que é causada pela sua primeira interação com o mar de consciência. Na verdade, existe um método indolor para interagir pela primeira vez com o mar de consciência, mas levará uma semana e conhecendo o tipo de masoquista que você é, descobri que esse método é mais adequado para você. Vá em frente e tente ler a runa, depois que a dor começar, se concentre nela para entrar no seu mar de consciência. Noah sorriu um pouco ao ser chamado de masoquista, ele estava apenas ansioso para ficar mais forte, não era o mesmo para todo mundo? Ele lentamente desdobrou a página em suas mãos até que um fio de tinta ficou visível. Imediatamente, ele sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Ele gemeu, aguentando a dor e tapando novamente a runa, se concentrou na origem da dor. Ele sentiu que estava em outro mundo. A sensação de estar no chão desapareceu e não havia cheiro, somente o som constante de ondas do mar estava presente. Ele abriu os olhos, examinando os arredores. Ele estava sentado de pernas cruzadas no ar, sua figura meio transparente. Acima dele, havia escuridão,
separado dele por uma barreira esférica. Abaixo dela, havia um mar azul, com pequenas ondas na superfície. Depois de alguns segundos de perplexidade, ele se viu de volta na sala com o William encarando. Parecia que apenas um momento havia passado. Mestre, você pode explicar? Perguntou Noah completamente perplexo por essa experiência extracorpórea. Você acabou de ver seu mar de consciência. O considere uma dimensão pessoal, onde seus pensamentos, emoções e energia mental estão armazenados. Quanto maior for essa dimensão, mais influência terá no mundo real. A água dentro representa sua capacidade de pensar, então, seja cuidadoso quando treinar sua energia mental ou conjurar feitiços, porque isso esgota a água, e uma vez que acabe, sua capacidade de pensar será muito afetada até o mar de consciência ser reabastecido. Você pode até mesmo desmaiar nessa situação e se isso acontecer com muita frequência, você pode até danificar a sua esfera. Uma vez que a esfera quebrar, sua mente entrará em colapso e você será apenas um corpo vivo sem desejo ou pensamento. William estava falando realmente sério naquele momento. Era difícil imaginar quantos homens haviam destruído suas esferas tentando empurrar seus limites ou se esforçando demais. O método de treinamento de energia mental é muito simples, só memorize a runa. Você saberá que memorizou uma vez que a runa apareça dentro do mar de consciência como ela aparecia na pele das espécies Kezier, e ao olhar para ela não causará mais esgotamento da sua energia mental. Quando você fizer isto, você pode ser considerado um mago de rank 1, e depois de confirmar sua aptidão elementar, você pode aprender seu primeiro feitiço. Os ranks de magos são de 1 a 9, tendo como base o número de runas Kezier em seu mar de consciência, tendo um título auxiliar baseado em seus ranks. Para os ranks 1, 2 e 3, Mago Aprendiz, 4, 5 e 6, Mago Mediano, 7, 8 e 9, Mago Superior. Basicamente, cada família rica tem um conjunto das 3 primeiras runas. A família Balvan deve ter as 5 primeiras, enquanto que para as mais elevadas, 6, 7, 8, 9, somente a família Shosti ou famílias semelhantes de alta nobreza podem tê-las. Chega de explicações por agora, volte para sua casa e comece a praticar a primeira runa. Vou mandar as formas e descrições do estilo do sabre duplo para o seu alojamento, incluindo o outro sabre. Te verei novamente em uma semana, para checar o seu progresso em ambos. Lembre-se de não esgotar a sua energia mental. Capítulo 10. 324. Em seu quarto, Noah encarava fixamente a runa Kezier em suas mãos. O processo parecia difícil, enquanto gotas de suor escorriam de sua testa, e seus olhos tentavam se fechar. Isso é difícil pra caralho. Continue, continue. Olhos malditos, fiquem abertos. Noah estava completamente concentrado em seu cultivo e ignorou tudo ao seu redor. Com o passar do tempo, suas mãos começaram a tremer e seus olhos ficaram vermelhos, injetados de sangue. Dentro de seu mar de consciência, ondas surgiam do centro da esfera, onde a figura do Noah meio transparente ficava com olhos fechados, com a testa franzida profundamente. As ondas colidiam com as bordas da esfera, ampliando sua circunferência em alguns milímetros todas as vezes. Enquanto esse processo continuava, o nível do mar reduzia, e agora já estava cobrindo menos de 1/4 da esfera. Noah abruptamente dobrou o papel contendo a runa e soltou um longo suspiro enquanto deitava no chão com os braços abertos. Sinto que a minha cabeça está prestes a explodir. Minha visão parece embaçada e até pensar aumenta a dor. Assustador, esse tipo de treinamento é assustador. E me sinto sonolento também. Algumas batidas soaram na porta do seu quarto. Noah xingou interiormente, só para sentir mais dor, que o fez xingar novamente. Ele se levantou enquanto se apoiava primeiro no chão e depois nas paredes até abrir a porta. A figura de Lily apareceu do outro lado da porta. Carregando 2 livros antigos e uma caixa, com um rosto radiante. Alguns guardas trouxeram esta caixa para o prédio.
Eles disseram que o vice-capitão enviou-o. Ela parou no meio da frase ao ver o estado em que seu filho estava. Ele parecia incrivelmente cansado. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam semicerrados e completamente vermelhos. Ela percebeu como ele estava se apoiando na porta para se manter em pé. Ela rapidamente se aproximou dele o apoiando. Ela então se moveu na direção da cama gritando: "O que aconteceu com você? Foi o William, né? Ou são os guardas? Vou falar com o capitão agora. Vou." Antes que ela pudesse terminar de falar, Noah saltou da borda da cama e levantou a mão para fazê-la parar de gritar. Sua cabeça doía tremendamente, mas ele se forçou a falar porque sentia a necessidade de se explicar. "Mãe, não se preocupe. É apenas um treinamento especial que me fará capaz de conjurar magia um dia. Exagerei um pouco porque essa é a minha primeira vez, mas vou me sentir melhor depois de dormir um pouco. Não se preocupe, os guardas são legais comigo, eles não fazem nada contra a minha vontade." Lily não falou mais e olhou para o filho. Pegando em seus cabelos pretos e olhando aqueles olhos azuis gelados, ela se sentiu emotiva pelo quão Noah se parecia com ela. Ela então se sentou ao lado dele e o abraçou, enquanto acariciava a cabeça dele. "Meu filho é tão teimoso. Sua precocidade é superada apenas pela sua determinação." Olhando a criança em seu abraço, ela observou como eram cuidadosamente definidos seus músculos e o grande número de calos em suas mãos. Um pouco de orgulho por ter um filho tão dedicado a inundou. Assim ela saiu do seu abraço, colocando-o em sua frente, suas mãos presas em seus ombros. "Tudo bem, não farei nada, mas você deve me prometer que vai ser mais cuidadoso. Não quero mais ver você nesse estado lamentável. E não trabalhe tão duro, lembre-se que o descanso também faz parte do processo de treinamento. E não se atreva mais a pular o almoço, caso contrário haverá consequências. Você me entende, rapazinho?" Noah sentiu-se extremamente emotivo ao ouvir essas palavras. Mas seu foco estava em outro lugar. 2, e isso é só até onde posso ver. Ele estava contando os novos sinais de violência no corpo de sua mãe. Esse era um hábito que ele adquiriu desde que viu o primeiro sinal aparecer em Lily. Foi aproximadamente no momento em que ele solicitou um professor. "Tudo bem, mãe, eu prometo que serei cuidadoso", disse Noah, forçando um sorriso. Lily olhou para ele por outro momento e depois se levantou deixando os livros e a caixa que estava carregando na cama. "Tenho que ir agora. Pedirei aos servos que lhe tragam muita comida. Sempre se lembre que sua saúde é a coisa mais importante. Enquanto você estiver vivo, poderá fazer qualquer coisa." Ela então beijou Noah na testa e depois de dar uma última olhada nele, saiu do quarto. Noah continuou olhando na direção em que sua mãe saiu, seu sorriso desaparecendo e seus olhos vermelhos adquirindo uma frieza que ele raramente mostrava aos outros. 324 hematomas visíveis até agora. Papai está aumentando sua cota. Ele só via Riz entrando e saindo do quarto de Lily aleatoriamente, nenhuma vez prestando atenção ao seu filho. "Parece que só posso cultivar a energia mental à noite, ou minha mãe pode ver os efeitos colaterais, não quero a preocupar." Como a frieza o envolveu, a dor de cabeça continuava, mas ele a ignorou. "Gastei por volta de 4 horas no mar de consciência, provavelmente posso ficar por mais tempo nele, se me forçar, só preciso entender a taxa de recuperação com uma noite de sono." Ele olhou pela janela e viu que ainda era provavelmente 17 ou 18 horas. Então, ele mudou sua atenção para os livros ao seu lado. Estilo do sabre duplo e forjamento dos 7 infernos. Aparentemente meu mestre quer que eu me acostume ao treinamento, mesmo que ele deteste muito. Ele primeiro pegou o livro sobre o estilo de sabre e começou a lê-lo, ignorando a dor que causava à sua cabeça. É de fato uma técnica marcial completa, e o uso de mana parece um pouco mais fácil do que a técnica do pulso da cobra. A fim de ativar o verdadeiro poder da técnica marcial, era necessário mover a mana de acordo com um padrão e ritmo específico,
e em seguida tinha que sincronizar seu manuseio com o movimento correto do corpo. Na verdade, não posso treiná-lo agora, uma vez que isso pode fazer mais mal do que bem, mas amanhã de manhã, definitivamente começarei a praticar. Ele fechou o livro e abriu a caixa. Um sabre curto estava dentro. A qualidade dele parecia superar a do sabre que ele roubou do pátio de treinamento. Que bom sabre! William está realmente levando essa coisa de mestre a sério. Então, ele deu uma olhada no livro que contém a técnica de forjamento dos 7 infernos. Nesse tempo, uma abundante refeição chegou, composta de arroz e carne de frango. Noah leu as informações do livro enquanto comia. Um pouco de náusea surgiu de seu estômago devido à forte dor de cabeça, mas ele se forçou a comer de qualquer maneira. O médico louco se juntou e criou ao menos 12 seitas para fazer seus experimentos em técnicas de nutrição corporal. As seitas eram responsáveis em providenciar crianças com idade inferior aos 13 anos, a fim dele fazer os experimentos neles. No final do processo, a técnica de forjamento dos 7 infernos fora criada, mas a taxa de mortalidade só foi reduzida de 99% para 85%, sem considerar as sequelas que o tratamento causou nas amostras. Noah parou sua leitura ao ver que a noite havia chegado. Ele se sentia profundamente exausto. Vou dormir. Amanhã começarei o treinamento com o sabre duplo e provavelmente cultivarei a energia mental no final da tarde. Me pergunto se amanhã verei algumas mudanças em relação ao cultivo de hoje. Pensando nisso, ele colocou os livros ao lado da cama e o sabre na caixa e foi dormir.